Quer ver? Boa noite, amigos e amigas da Espalhando Amor ao Autismo, tudo bem com vocês? Hoje iremos conversar com a psicóloga Cláudia Ferreira, né? Ela que irá falar sobre os jargões e expressões do mundo da inclusão. Muitas dessas expressões, jargões, especialmente quando nós entramos, no mundo da inclusão, temos dúvida, né? Por que mãe atípica? Por que filho neurotípico? O Gabriel aparecendo aqui na live também, dando a sua participação especial, né? E por que, no caso do autismo, anjo azul, algumas mães gostam, outras não. Deixa eu falar. Né? Então, vamos esperar a Cláudia entrar. Oi, Miss Barman Autismo. Meu nome é Gabriel, motorista de ônibus. Aqui o nosso pequeno grande motorista Jair se apresentou, a Barros, editora oficial do ciclo de palestra Autismo Digital entrou. Vamos esperar a Cláudia entrar. Vamos lá, Cláudia. Vamos esperar a Cláudia. Qual expressão que vocês têm dúvida referente ao mundo da inclusão, algum jargão, especialmente para as pessoas que não possuem algum familiar deficiente, algum amigo, né? Fica na dúvida, mas por que as terapeutas falam paciente atípico, paciente neurotípico, né? E às vezes, né, acaba tendo essa comunicação falha. A Drica tá falando que é o comunicador. É um comunicador, uma figura. Tá toda empolgada aqui também para falar na live. Vamos ver. Cláudia, cadê você, Cláudia? Vamos lá. Cadê a Cláudia? Cláudia, não é Cláudia, Cláudia. Vamos lá, Cláudia ainda não entrou. Cláudia. Agora a Cláudia Oliveira entrou. Vamos acenar. Sim. Isso. Guarda. Aqui. Aí. A Bela, tudo bem? Bela? Manda um beijo pra Pri. Estou aguardando aí a Cláudia aceitar. Cláudia, já aceitei o seu convite. Olá! Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo! Obrigada. Boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite. Obrigada por mais uma vez participar da live do Ciclo de Palestras Autismo Digital. E eu vejo que é um tema que ainda não foi abordado, né, pelos colegas, né, as expressões, né, e jargões do mundo da inclusão, né, Cláudia? Porque é verdade. Quando eu entrei no mundo da inclusão, você é uma mãe atípica, anjo azul, neurotípico. Meu nome é Gabriel, motorista de ônibus. Já apareceu aqui o Gabriel. Oi, Gabriel! Gabriel já tá aí. Já tá todo empolgado aqui também para falar, porque eu falei que eu ia roubar o lugarzinho dele. Estou na cama dele para fazer a live. Eu achei o melhor lugar para fazer. Ah, que bom! É isso aí. Então ele tá de participação também. Isso mesmo. Com certeza. Cláudia, eu queria que você se apresentasse, né, para os nossos seguidores, né? Fale um pouco aí de você, para depois a gente já entrar aí no tema da nossa live. Tá certo. Bom, meu nome é Cláudia Oliveira, eu sou psicóloga, eu sou psicopedagoga, eu trabalho com terapia ABA e estou aí nesse universo dos autistas, né? Como profissional, como parceira, como amiga, em clínicas e também em consultório particular. É um prazer estar aqui com vocês, né? É um tema que é super importante, né? Quando a Sibeli colocou, eu falei, nossa,
é uma coisa que precisa ser dita mesmo, porque está aí. Quanto tempo tem sido discutido, falado no dia a dia isto, né? E ninguém parou para refletir o peso, a responsabilidade que é esse tema de hoje que nós vamos abordar, né? Sim, sim, né? Porque surge essa dúvida, né? Tanto para nós mães que entramos nesse mundo da inclusão, né? Seja mães de autista, mães de Down, de cadeirantes, e para as famílias que não possuem nenhum familiar ou amigo deficiente, acaba ouvindo essa expressão, mas o que é anja azul? O que é mãe atípica? E às vezes acaba gerando até uma discussão, né, por falta de entendimento da outra parte, né, por falta de conhecimento, né. Então, por isso que eu achei de extrema importância abordar esses jargões, né, saber o que pode ser falado e o que não pode mais ser falado, porque antigamente utilizávamos palavras, né, expressões que faziam parte do nosso dia a dia e que hoje já está em desuso, que hoje, ao falar, é um preconceito, né? Que nós iremos abordar durante aí a nossa live. Né? É verdade. Vou aqui dar uma boa noite para o Enzo Marcelino. Suzu Noberto entrou. Boa noite, amigos e amigas. Obrigado por vocês estarem aqui. E Cláudia, antes, né, da gente abordar a nossa pauta, acabou de acontecer, que está aí, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, que, infelizmente, o termo autista foi usado de modo pejorativo, né, por um prefeito, não vou lembrar o nome dele, se alguém lembrar, por favor, coloque aí, da cidade de Afenas, né, que ele falou que o presidente Jair Bolsonaro parece autista que não tem sentimentos, né? Eu vou dar a minha opinião de mãe de um autista. Querido prefeito, né? Peço, né, para você, venha nas redes, né, sociais, venha à mídia, se desculpar. O que você fez, você ofendeu, né, nós mães, ofendeu os autistas e não só a comunidade autista, ofendeu a comunidade dos deficientes, a comunidade da inclusão, porque nós lutamos diariamente, 24 horas, para combatermos a exclusão, né? E que não é fácil, não é fácil, não é fácil. A exclusão no ambiente escolar, a exclusão na sociedade, em todos os lugares. E o que você fez foi algo extremamente deplorável. Eu só quero dizer para você que os autistas são as pessoas que mais têm sentimentos nesse mundo. A minha página, ela não se chama Espalhando Amor, Autismo à toa. Pelo contrário, se você puder conversar com um autista, seja ele qualquer grau, mesmo aquele que não fala, mas que ele vai expressar no seu olhar, no seu contato, eles vão espalhar amor, eles vão espalhar todo tipo de sentimento. E não só autista, cadeirante, deficiente visual, síndrome de Down, todo o tipo de pessoa deficiente. São as pessoas que mais espalham amor, porque elas têm de sobra para dar e vender, nem vender, para dar. Então eu peço para você, pegue um dia da sua agenda, converse com uma família de autista, converse com um autista, ou converse com com algum cadeirante, com algum deficiente. Você vai ver que eles vão te ensinar o que empatia, o que é sentimento, o que é a palavra amor. Então, é isso que eu tenho, né, para dizer aí para esse prefeito, né, que infelizmente acabou utilizando aí, adjetivando de forma pejorativa aí o presidente Jair Bolsonaro. E gostaria de falar alguma coisa, Cláudia? Quando você me falou, eu não sabia ainda, corri para dar uma olhadinha na mídia, né?
Porque a gente fica nos atendimentos, às vezes é tão corrido e a gente não pega as notícias com tanta agilidade, né? Sim. Mas quem é da comunicação, como você, Sibeli, eu acho que tem um papel assim, fundamental de mostrar sim, essa realidade que ocorre. Eu fui verificar, eu vi que é o prefeito Luiz Antônio da Silva, é o prefeito de Alfenas, em Minas Gerais, e eu vi essa fala dele que foi super infeliz mesmo. Ao se retratar, né, que é o correto, ele deveria explicar o que ele quis dizer. Porque se ele tem alguma questão política, pessoal, em relação ao presidente ou qualquer outra pessoa, que ele utilize os termos e adjetivos corretos em relação a isso. Né? Todos nós temos o direito de nos manifestar, mas não no comparativo que ele fez, totalmente vazio, totalmente sem comprovação nenhuma, falou uma bobagem e agora precisa, como você disse, retratar em rede pública, em rede nacional em relação a isso. Né? Se tem alguém que tem sentimento, é autista. Nossa, eu trabalho com autismo, com as crianças autistas e como eu vejo expressões e sentimentos. Aliás, expressões que eu não vejo muitas vezes nos adultos. Muitas vezes no dia a dia, nas pessoas, a gente não vê. E a gente percebe essa pureza de sentimento com as crianças autistas. Sim, foi por isso que eu escolhi o nome da minha página, Espalhando Amor, porque até o momento eu só tinha o Gabriel, né? Eu estava entrando no mundo da inclusão, eu estava conhecendo o filho das minhas amigas, né? E eu estava vendo que como eles espalham amor, como eles espalham carinho. Então, é gratificante estar no lado deles. É um aprendizado 24 horas por dia, né? É verdade. E uma coisa que eu acho que é importante a gente levar em consideração, que nas mídias sociais, na imprensa, rádio, TV, né, o que se percebe é o quê? É uma mobilização exatamente para estabelecer termos, normas, expressões linguísticas, né, em relação às pessoas com deficiência. A gente precisa hoje aprender a falar os termos corretos, ou se você não sabe de maneira correta, o que não tem nenhum problema é perguntar, é questionar. Como que eu me refiro a uma pessoa com deficiência? Qual tipo de deficiência? A um transtorno? Porque o que a gente mais percebe hoje em dia, por um lado, é pessoas utilizando de má fé, né, como foi o caso, e por outro lado, pessoas utilizando uma expressão discriminatória ao se referir a elas sem compreender a dimensão disso, o que quer dizer. Então, às vezes a pessoa ela até tenta colocar de forma mais ponderada, mas muitas vezes ela não sabe se expressar. Então, o que a gente precisa hoje é começar a entender esse processo. Existem maneiras de se expressar, existem maneiras de se colocar, e não tem problema se você não sabe se referir. A gente está aqui hoje para falar sobre isso. Para refletir, para aprender juntos, né, Sibeli? Com certeza, porque eu falo que a nossa vida é um eterno aprendizado, né? E no mundo da inclusão, há milhares e milhares de deficiências, síndromes, e infelizmente a gente não consegue ficar o dia inteiro navegando na internet, navegando nas páginas do livro. Então não tem problema, até eu mesma, às vezes, quando eu me deparo com uma síndrome diferente, uma deficiência, eu vou, né, ali no Google, nosso amiguinho Google, deixa eu ver como que é, como se refere, e não tem problema. Não, é como você falou, não tem problema de você perguntar, o ruim é não querer aprender, né? Exatamente, exatamente. Ou o outro lado, que é esse uso de discriminação, porque existem expressões que já foram utilizadas no passado e hoje nós repetimos muitas vezes. E hoje tem uma outra conotação, totalmente diferente. Então a gente precisa aprender também a ressignificar as palavras, o significado, os sentidos. Então é um aprendizado.
Quando a gente fala na questão das deficiências, a gente não pode limitar simplesmente ao uso discriminatório ou pejorativo, porque a gente não sabe quem são essas pessoas e o que essas pessoas podem oferecer, o que elas são de verdade. Então, quando eu não sei uma palavra, o mínimo que eu posso fazer é o que você falou agora, é procurar saber, é procurar entender. Sim. É dar um Google, é ir na literatura, é pegar artigos, e a gente vai para uma questão científica. O que quer dizer? Uma expressão assim, que a gente ainda vai falar sobre vários tipos de expressões, mas uma que é muito popular e que eu cresci ouvindo sobre isso é: nossa, esse retardado. É uma expressão, quantas vezes a gente já mencionou, já ouviu, percebeu pessoas falando em relação a isso? O que é um retardo? Eu já parei para pensar. Será que realmente eu entendo o que é essa expressão? Ou eu utilizo isto num momento de euforia, de um desequilíbrio emocional, para quê? Para expressar a minha indignação, a minha raiva. Então a gente precisa, antes de mais nada, ver o que eu quero dizer. Eu tenho dificuldade em relação a uma expressão? Ou é uma situação em que eu quero me expressar de acordo com os meus sentimentos, e aí eu utilizo qualquer coisa. Qualquer jargão, qualquer expressão. Só que isso pode ter consequências. Sim. E, Cláudia, para a gente começar, então, o que seria jargões? Quando a gente pensa na questão dos jargões, uma reflexão importante em relação a isso é: que nome, que apelido, que suporte eu posso dar em relação àquela situação que eu vejo, aquela palavra que eu vejo. Então, como eu disse, daquilo que nós queremos em relação a um sentimento, em relação a um pensamento. Mas um jargão, ele pode entrar também numa conotação de expressão em relação ao que eu penso, ao que eu sinto, mas diferente daquilo que é realmente aquela situação. Então, o jargão, ele se aproxima da expressão, mas ele vem carregado de quê? Isso é importante a gente trazer como reflexão. Quando eu digo, então não é só simplesmente eu pegar a palavra e entrar no significado dessa palavra, mas o que é que está implicado quando eu utilizo um jargão? O processo de comunicação, ele precisa ser muito observado. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca uma expressão num sentido que eu não gostaria. Mas é o que eu tinha naquele momento. Então, quando a gente pensa no jargão, a gente tem que ter uma reflexão muito grande também no que eu estou pensando naquela situação. O que isso quer dizer? Para mim, como eu me expressei em relação a isto? Eu coloquei um jargão para poder dizer mediante uma situação, ou eu coloquei para um sentimento que eu tenho. Quando a gente fala no jargão em relação à deficiência, a gente precisa entender de que, ultimamente, nós temos refletido mais nestas expressões. Antigamente, na história, era diferente. Então, era muito mais fácil usar a questão dos jargões como forma de definição em relação a pessoas com deficiência. O jargão, se eu pegar no dicionário, ele é o quê? Ele é uma linguagem viciada.
Só que quando eu trago isto para a questão da deficiência, eu preciso colocar num sentido de quê? De especial. Então, a forma que eu utilizo o jargão, ele é muito mais significativo do que a própria expressão em si. Quando eu utilizo uma linguagem, por exemplo, de difícil compreensão, uma linguagem restrita a um determinado grupo, um grupo social ou uma gíria, eu preciso entender que eu utilizo um jargão. Certo. E então vamos começar, né? Algumas expressões, né? Nós separamos aqui para poder explicar para vocês. O que é filho atípico e mãe atípica? Antes da gente falar dessa questão atípico ou não atípico, isso me faz lembrar aquela série da Netflix, Atypical. Uhum. Vamos pedir o pessoal para colocar aqui no comentário, né, quem está assistindo agora. Quando você viu falar sobre Atypical, o que veio à sua mente? O que você pensou? O próprio quem tem filhos, parentes autistas deve ter assistido ou já ouvido falar. Atypical. O que é? Quando eu começo a refletir em relação a isto, eu vi o tema atypical. O que ficou para mim? É o que é igual, o que é parecido, o que é diferente? O que ficou como expressão? No dicionário, atypical é o que se afasta do normal, do anômalo, é incomum. Mas quando a gente pensa normal, que é outra expressão que a gente utiliza muito, né, Sibeli? Uhum. O normal. Uma pessoa com deficiência, ela é normal? Precisamos criar uma reflexão a partir disso. Então, atypical é o que é incomum. O típico é aquele considerado comum. Na verdade, esse incomum e comum, ele está baseado em uma faixa no qual consideramos, dentro de estatísticas, o que é comum e não comum. Por exemplo, para ficar mais fácil, se eu pegar uma criança de 10 anos e falar assim, olha, é muito comum crianças de 10 anos já estarem alfabetizadas. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu estou me baseando em quê? Tem que ter um gráfico, tem que ter uma estatística, tem que ter uma pesquisa que me prova isso. Então, podemos trazer como referência que uma criança com 10 anos, ela está alfabetizada, porque normalmente, e pela lei no Brasil, a partir dos 6 anos de idade, a criança deve ser alfabetizada. Então, nós vamos seguir o quê? O padrão. O que é o padrão? O padrão é os dados que nós temos, é a lei. E as implicações que trazem essa lei. Então, quando eu penso na questão típico e atípico, eu penso dentro de um padrão que precisa ser levado em consideração. Quando pensamos na questão das deficiências, e sobretudo, típico e atípico é muito utilizado hoje na questão do autismo. A gente ouve muito falar nos dias atuais, típico e atípico. Só que começou hoje essas expressões? Não. Quando a gente fala na história, no autismo clássico, no DSM-3, no DSM-4, sobretudo no 4, só informando, gente, o DSM, ele é um livro, é um manual, que traz exatamente estas estatísticas, expressões, em relação aos termos. O que é cada transtorno. Então, é um livro em que a gente se baseia. Então, no DSM-4, se falava na questão do autismo típico.
no autismo atípico. Quando passou para o DSM ele já está na 5ª edição. Quando passou para o DSM-5 em 2013, essa expressão atípica, porque não era só essa expressão que era utilizada. Era Asperger, transtorno global do desenvolvimento, atípico. Esta expressão, todas elas, na verdade, elas foram unificadas em transtorno do espectro autista, TEA. Então, quando você me fala de uma criança atípica e o chamado mãe, pai atípico, é o que sai fora do padrão. E importante dizer, gente, o padrão, ele não é um fator excludente. O padrão, ele não é para excluir. É que a gente precisa ter uma faixa de desenvolvimento de cada pessoa para entendermos o processo. Então, quando eu penso numa criança atípica, eu penso numa criança, por exemplo, que o processo dela de comunicação verbal, de fala, pode ter iniciado atrasado em relação às outras crianças que normalmente iniciam naquela faixa. Informando as pessoas que, se tiver alguma dúvida, se não ficou claro, pode colocar nas informações, né, Sim? E a gente discute em relação a isso. Uma amiga minha, ela questionou, falou, se você fala que você é mãe atípica, mas você não é autista, você não é deficiente. Você pode utilizar a expressão mãe atípica para o Gabriel? O que você respondeu? Eu falei que sim. Muito bem. Por quê? Aí nós vamos refletir. Por quê? A sua rotina... Você tem sobrinhos? Tem outras crianças na sua família? Tenho, por parte do meu marido. Tenho, sim. Certo. A sua rotina é igual à rotina delas? Eu sei que nada é igual nessa vida, porque cada um é uma pessoa, cada família tem uma estrutura. Mas, pensando numa criança, a sua rotina é igual à delas, Sibeli? De jeito nenhum. Muito diferente. Muito diferente. E não é só porque você trabalha, você cuida da casa, não é por isso, né? Não, não. Por causa das terapias do Gabriel, de todos os processos terapêuticos, de saúde, escolares, né, que ele precisa ter para o progresso dele. Exatamente. Exatamente. Então, se a sua rotina não é igual, se o seu processo como mãe, e isso não quer dizer que você ame menos, que você seja diferente, não. Mas se a sua rotina não é igual, ela é atípica. Sim. Você tem que desdobrar aí para você dar um jeito de resolver todas as situações. É cuidar do Gabriel em casa, é levar nas terapias, tá trabalhando, talvez está estudando, cuidando da casa. Então, é um processo atípico. E tem uma causa, o desenvolvimento do Gabriel. Sim. Então, não estamos falando aqui mais, como eu disse, lá do que dizia o DSM-4, no autismo clássico, que os autistas atípicos são aqueles que demoram um pouco para desenvolver a linguagem, por exemplo, né, são chamados de atípica por causa disso. Mas não, hoje, essa expressão, ela tornou-se popular. Por quê? As condições em que as famílias hoje estão inseridas, elas são atípicas. Se tiver alguma mãe, algum pai, professor, que tenha essa estrutura com pessoas autistas e falam, não, minha rotina é normal, é super tranquila, é igual todos os dias, por favor, põe aqui nos comentários, porque eu não conheço. Também não. É diferente. Né? Sim. Agora, isso não quer dizer menos ou mais, gente. Diferente não quer dizer isso. Sim. Diferente porque tem uma outra estrutura.
Com certeza. E, Cláudia, o que é filho neurotípico e mãe neurotípica? Tá. Outra também expressão, né, que vai ser utilizada a partir da realidade que a gente vê. A gente fala na questão mãe, criança. Então, quando a gente se refere à criança, automaticamente se refere também à mãe, devido a essas mudanças que estão implícitas, né? Mas quando eu penso numa pessoa neurotípica, vamos começar a partir dessa reflexão. Neurologicamente típico. O que isso quer dizer? Ele quer dizer o quê? É um rótulo para as pessoas que estão dentro do espectro autista em relação ao processo de desenvolvimento neurológico desta pessoa. Esse processo de desenvolvimento neurológico, ele pode ser afetado de forma significativa ou não. Importante dizer, hoje cerca de 80% de pessoas com autismo, 80% elas têm prejuízos neurológicos. O que quer dizer esses prejuízos? Então, são pessoas que o processo de desenvolvimento, por exemplo, podem ser mais tardio, que o processo de aprendizagem em relação à rotina, às situações básicas de vida, podem ser diferenciados, um pouco mais lento. Então, elas têm diferenças. E muitas vezes essa diferença é uma diferença neurológica. Como eu disse, não quer dizer menos nem mais. Muitas dessas pessoas, elas podem ter também uma deficiência intelectual, que é uma outra coisa. E muitas pessoas, algumas pessoas, na verdade, porque se eu colocar via de regra, a maior parte tem algum comprometimento, a menor parte não. Esse comprometimento pode estar ligado a uma área, porém, pode ser desenvolvido outra área nesta pessoa. Então, ela pode, por exemplo, como eu disse, o processo de alfabetização, de aprendizagem, ele muitas vezes é afetado de uma proporção maior. Então, ela pode ter sido afetada por esse processo, neste processo, mas ela pode desenvolver outros potenciais, como, por exemplo, arte, como, por exemplo, esportes, porque não tem limitação para as pessoas com deficiência. E no mundo do autismo, né, ouvimos muita expressão anjo azul. Algumas mães gostam dessa expressão, outras não. Eu, particularmente, no começo, eu colocava nos meus textos Sibeli Galinussi, jornalista e mãe do Gabriel Anjo Azul. Mas eu falei, poxa vida, o Gabriel já o nome que eu coloquei para ele já é o nome de um anjo, né? E o azul eu estaria discriminando as meninas autistas também, né? Então eu parei de colocar, eu só coloco Sibeli Galinussi, jornalista, porque agora as pessoas sabem que eu sou mãe do Gabriel, até brinco, mafioso, por causa da família italiana, né? Terremoto, tudo, né? Mas o que significa essa expressão anjo azul? Anjo, antes de mais nada, a gente pode pensar no seguinte: usar essa expressão, ela vem muito do conceito que utilizamos e utilizávamos em relação às deficiências. Os deficientes, eles eram considerados como anjos, como puros. Então, olha o Gabriel participando. Então, assim, essa expressão anjo, ela é uma expressão polêmica, porque crianças autistas, elas não são anjos, são crianças. Pessoas com autismo são autistas. Então, foi uma expressão que foi criada, essa parte anjo, no sentido ligado à inocência. O azul, no autismo, ele já tem um outro significado. Ele estimula o sentimento de calma,
de maior equilíbrio para as pessoas. Nesse caso, o azul, ele auxilia o quê? Em situações em que a criança, por exemplo, apresenta uma sobrecarga sensorial. Então, quando a gente entra nessa expressão anjo azul, a gente traz a relação de que o pequeno, o puro, ele pode entrar num processo mais tranquilo, mais calmo. Só que é o que você falou, né? Eu falo do menino que é azul. Geralmente, a cor indicada para os meninos é muito utilizada como azul. Claro que isso não tem evidências e as pessoas são livres. Cores são apenas cores. Mas, historicamente, né, nós temos essa relação, né, do menino com cores azuis. E aí você pergunta, e as meninas? Como ficam? Então, veio essa classificação, né, foi utilizado esse termo, anjo azul, e a partir daí houveram o desenvolvimento de movimentos em prol, em benefício das crianças com autismo. Começou a tomar uma proporção muito maior. Então, no sentido geral, quer dizer o quê? Esses anjos que são chamados para ser claros, são chamados para ser trazidos num ambiente mais tranquilo, e para isso nós vamos utilizar de movimentos, situações para acalmá-los. Vamos pensar, qual é hoje um movimento, qual é hoje um trabalho que é feito com o nome Anjo Azul? Como podemos relacionar isso? Eu me lembro bem do cinema. O cinema proporcionado para as crianças com autismo. Uhum. Que veio ser algo totalmente diferenciado. Sim. Por quê? Olha o significado do cinema. Quando você vai no cinema, o que mais impressiona exatamente, o que traz o processo de emoção, são o quê? Cor, ou a ausência dela, em que fica tudo escuro. A grandiosidade da tela. Já na questão do autismo, o processo para quem frequenta o cinema nas sessões de Anjo Azul é diferente. Você já participou, não participou? Já umas 6 vezes. A gente tava batendo carteirinha lá todo mês. Uma vez eu vi na sua página que o Gabriel estava com tanta saudade que ele quis reproduzir em casa, né? Foi muito engraçado, né? Porque ele começou a falar, quando que a gente vai voltar para a sessão azul? Que eu quero ir para o cinema, porque tinha passado na TV a Família Addams, que nós fomos assistir, né? E aí eu falei para ele, então eu faço uma sessão azul aqui em casa, né? Somente ele e eu, né? E aí ele soltou a pérola, mas aqui não é a sessão azul, aqui não é o cinema, mas ele falou brincando, ele sabia, né, que ali estava só a gente brincando naquele momento, né? Uhum. Mas olha como que foi significativo para ele essas sessões, e aí traz um outro sentido, esse anjo azul, a luta dos direitos dos autistas. Sim. Direitos garantidos. E que precisam cada vez mais ser garantidos. Imagina como é difícil para uma criança autista, dependendo da criança, estar num ambiente com uma sobrecarga sensorial. Eu mesmo, Cláudia, eu já tinha até comentado com a minha mãe, né? Ela está aqui assistindo, eu queria levar o Gabriel no cinema, né? Falei, poxa vida, eu queria tanto levar ele no cinema e não podia por causa que eu sabia da hipersensibilidade aditiva, de ele, né, ter as estereotipias dele, de ele ficar pulando, né? Eu não ligo das pessoas perguntarem, até pelo contrário, né? Até gosto porque, ainda mais eu que eu gosto de explicar, de passar informação. Mas ia estar naquele momento que não ia ser apropriado. Aí quando veio a sessão azul, eu falei, meu Deus, que maravilha. E todo mês, praticamente quase 2 sessões por mês, né? Eu já estava virando sócia da sessão azul. Tá vendo? Que importante que é. Quer dizer, hoje, essa expressão anjo azul, ela
a própria palavra azul em si, né, traz na cor, mas também traz no significado. Grupo de apoio, o quê? As famílias. Sim. Muitos grupos se tornaram hoje defensores dessa luta na causa autista, utilizando ou esse nome, ou parte desse nome, ou a palavra azul. Porque é isso. Nós temos que garantir os direitos. É por isso que vem sendo utilizado cada vez mais esse termo anjo azul. Então, para as mamães, né, que estavam em dúvida do termo, aí a Cláudia explicou que aí é a nossa luta por direitos dos nossos filhos, né? E, né, falando de autista, você já explicou no comecinho da live, mas vamos reforçar. Por que algumas pessoas costumam utilizar a palavra autista como um adjetivo pejorativo? Isso aí é uma questão, inclusive nós trouxemos no início e vale abordar sempre, né? Porque o autismo, na infeliz colocação, por exemplo, do prefeito, foi referente a não ter sentimentos. Eu já vi, por exemplo, expressões do autismo em que foram utilizados não só em questão de sentimento, mas, sobretudo, em questão da saúde mental. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande como a gente se refere em relação a isso. Qual o tipo de expressão que utilizamos? E por quê? É como eu disse, muito mais do que a própria palavra em si, o que eu quero dizer com isso. O pejorativo aí é para trazer um recado, é para dizer algo, é para demonstrar um sentimento. Assim como foi no caso daquele prefeito, naquela infeliz colocação, foi para dizer uma indignação. E no dia a dia, de forma pejorativa, é para geralmente relacionado a transtorno mental. Só que eu faço uma pergunta. Ter um transtorno mental é sinal de depreciação? É algo que a gente precisa refletir. Lógico que não. Lógico que não. Então, toda vez que eu for utilizar retardado, doente mental, expressões que eu ouvia na infância, mongoloide, são para, na verdade, trazer esse sentido de depreciação. Você é menos, você é inferior. Exatamente onde a gente não pode cair nessa cilada. Porque quem tem uma deficiência, ela tem uma deficiência naquele sentido. Seja auditiva, seja visual, por exemplo. A gente não pode cair numa depreciação, porque ali eu estou querendo dizer algo que não é. Eu estou demonstrando um sentimento que não é. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que a gente fala. E algumas mães utilizam a palavra especial ou filho especial. Tá correto de usar ou tem alguma outra forma de poder falar? Porque parece que a palavra especial também está em desuso, né, Cláudia? Sim. Especial está realmente em desuso, né, porque traz uma conotação não só de diferente, né, que deveria ser o correto, né, ele apresenta uma diferença dentro daquele padrão, mas ele traz uma conotação de que ele é tão significativo naquilo em que ele se torna ou para melhor ou para pior, quando eu falo o especial. Então, o que é correto utilizar, então? Mas eu não posso dizer um filho especial. O que eu posso dizer? Qual é o diagnóstico do seu filho? Qual é o nome correto em se utilizar em relação àquele transtorno ou àquela deficiência? Um filho autista. Simplifica, é objetivo, né? Então,
Se a pessoa, por exemplo, eu vou dizer sobre uma criança autista em um estabelecimento, porque quando eu me refiro a especial, eu quero dizer alguma coisa que vem além daquilo. Levo na natação ou levo na escola, olha, mas eu quero informar que meu filho é especial. Ele precisa de auxílios em determinadas situações, né? Física, um suporte físico, um suporte emocional, um suporte na aprendizagem. Então, o que é o termo correto utilizar? Qual é o nome daquele transtorno ou daquela situação que o filho tem, daquela deficiência que ele tem, e que eu possa utilizar de forma objetiva. Só que eu vejo, Sibeli, que as pessoas utilizam isso mais na pressa, no dia a dia, nas várias maneiras de colocar, porque é um pouco cansativo ter que utilizar a palavra correta todas as vezes, né? É como se eu fosse falar do meu filho, mas eu tenho que construir uma fala em relação a isso. Só que é importante a gente, sim, priorizar essa fala. É importante colocarmos essas situações da forma que são, para quê? Para garantirmos os direitos. Então, quando você fala, por exemplo, meu filho é especial numa escola, quando você vai fazer uma matrícula, esse especial pode ter tantos sentidos, tantos significados. Agora, quando eu falo em autismo, é diferente. Eu estou falando sobre um transtorno do desenvolvimento e eu estou falando sobre um amparo legal em relação a isso. Então, quando eu falo que o meu filho é autista, eu quero dizer que ele precisa de um suporte e é algo específico. Estamos aqui para discutir. É o que a mãe, o pai pode colocar na escola. Precisamos elaborar um projeto de atendimento para essa criança. Certo. E, Cláudio, como que você comentou, né? Algumas palavras que a gente já não faz mais uso, né? Que você falou mongoloide, temos as palavras inválidos, incapacitados, minorados, impedidos, né? Excepcionais. Antes, muitas pessoas utilizavam essa palavra, né, para adjetivar um deficiente, né? Ele é uma pessoa excepcional, né? Retardado, como você já explicou, imbecil, lesado, doente mental e demente, né? Vejo muito dessas expressões, dessas palavras sendo utilizadas como forma de ódio, né, perante aí o presidente também, né? Então, temos que tomar muito cuidado ao utilizar essas palavras, né? Na verdade, Sibeli, de forma depreciativa, a gente não deveria utilizar em nenhuma circunstância. Correto. Isso é o correto, porque assim, toda vez que eu utilizo para ofender, para depreciar alguém, como eu disse, né, é o que vem por trás. E aí a gente precisa ter uma reflexão que autismo não é xingamento. Primeiro você precisa conhecer o que é autismo para você poder falar alguma coisa em relação a ele. Mas entenda uma coisa. Ser autista não é você ser um mal, como é colocado. Então, não interessa falar de forma depreciativa. Não é eficaz em relação a isso. Autismo é uma condição. E as pessoas com autismo, elas exigem e merecem todo o nosso respeito, carinho e amor. Assim como as outras deficiências. Com certeza. E, Cláudio, vamos então, aí eu peço para você nos ensinar a forma correta de falar, né? Então, qual que é o portador qual que é o correto? Portador de deficiência, pessoas com necessidades especiais, pessoa inválida
ou pessoa com deficiência? Na verdade, é o deficiente. O deficiente. Né? Porque, assim, a pessoa ela não carrega uma deficiência. Então, eu não posso dizer que ela é uma portadora. Certo. Então, é uma pessoa com deficiente. Quando eu digo, exemplificando, o surdo. Entrou até na nossa live, a Gerlana, é uma excelente profissional de Libras, trabalha com surdos. Né? Quantas vezes nós ouvimos falar surdo-mudo? Então, não é surdo-mudo a expressão, é surdo. Então, a pessoa, ela precisa ter um nome relacionado ao que apresenta. Então, é uma pessoa, por exemplo, com mobilidade reduzida. Ah, mas o que quer dizer isso? É aquela que tem uma deficiência e por qualquer motivo ela não tem dificuldade de se movimentar. Então, uma pessoa com mobilidade reduzida. Sim. O jeito mais fácil de se referir ao autista, por exemplo, é TEA. Sim. É forma clara, objetiva, carregado de significados e direitos. Sim. Então, toda vez que a gente vai se referir a algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, é importante a gente entender o que se trata. E aí a gente reduz para aquele sentido, aquele significado de forma objetiva. E deficiência mental, doente mental ou deficiente intelectual? Deficiente mental são expressões, jargões que já foram muito utilizados no passado e que entra na mesma conotação infeliz, né, no mesmo pensamento infeliz que aquele prefeito colocou, que mencionamos no início. Né? Porque existem vários tipos de deficiência. Existe, sim, a deficiência intelectual. E essa deficiência intelectual, ela muitas vezes, inclusive, ela está em comunidade junto com pessoas autistas. E ela traz sentido e significado específico. Ela pode ter algum atraso em relação ao processo de aprendizagem, ao QI. Né? Só que a forma em que se fala, da mesma forma que eu tinha dito, retardado, da mesma forma em que se diz retardado mental, entra mais no sentido de xingamento, de depreciação, do que trazer a realidade. Eu poderia dizer, olha, o meu filho, ele tem um atraso cognitivo. Aí eu preciso entender o que é cognitivo. O que é cognição? Em que sentido se deve? Eu tenho um acompanhamento? Eu sei do que se trata? Isso está notificado pelo médico, pelos profissionais? Há comprovação desse atraso? Então eu posso mencionar em relação a isso. Mas não da forma em que se é usado. Ah, esse retardado. Esse deficiente mental. Porque cai no desuso e, na verdade, não só no desuso, na depreciação, que é a questão do xingamento. E no caso, cego ou deficiente visual? Essa é uma polêmica, né? Essa é uma polêmica. Porque, assim, existe a questão da cegueira. A cegueira, ela é uma deficiência. E eu poderia dizer o cego. Agora, eu preciso entender qual é
a situação desta pessoa. Existem pessoas que têm deficiência visual que, por exemplo, enxergam 30%. E tem pessoas que apresentam, pensando na questão das múltiplas deficiências, por exemplo, o surdo-cegueira, que é aquele que é surdo e tem a cegueira. Ele não ouve e não enxerga. Então eu preciso entender qual é a condição desta pessoa para eu poder dizer qual a palavra correta em ser utilizado. Então, mesma coisa para surdo ou mudinho ou deficiente auditivo. Exatamente. Deficiente auditivo. Esta pessoa é deficiente auditiva. Qual é a situação desta pessoa? Ela tem uma porcentagem em que ela ouve? Qual é aquela situação? Ou a pessoa, ela é surda? Porque tem o surdo, e que utiliza de outra forma de comunicação. E a pessoa com múltiplas deficiências? A múltipla deficiência é esse caso que eu expliquei agora, que é o quê? Que é a ocorrência de uma ou mais deficiências. E que é importante a gente dizer que essas deficiências elas podem ser não só físicas, como também intelectuais, ou até ambas combinadas. E que ela apresenta, sim, uma deficiência múltipla, mais que uma. Agora eu tenho que entender qual é, ou quais são as deficiências, na verdade, que essa pessoa tem. Surdo-cegueiro, por exemplo, são expressões que são utilizadas. Uma pessoa que tem uma deficiência surdo, de audição e de visão. Mas essa pessoa, ela enxerga, ela ouve, mas tem uma deficiência intelectual. Por isso que é importante o termo múltiplas deficiências. E, Cláudio, vamos, por exemplo, estou num banco e eu vejo uma pessoa que eu não conheço, né? Mas eu percebo que essa pessoa é deficiente visual, né? Não sei o grau dela, não sei a condição dela, só sei que ela é deficiente visual, né? Eu posso chegar, de repente, no gerente e falar assim, o senhor pode atender esse deficiente visual, que está no direito dele, está correto essa expressão ou não? Sim. Quando apresenta uma deficiência visual, não tem porquê. Porque, na verdade, ali, o que você está buscando é a causa. Vamos agilizar o processo de atendimento, pois essa pessoa, ela precisa ser priorizada. Ela tem uma necessidade específica. Mas está correto essa questão. Eu posso utilizar, sim. Agora, para saber um pouco mais em relação a isso, eu preciso entender dessa pessoa. Agora, eu não posso chegar no gerente e falar, dá para o senhor atender aquele ceguinho lá, que está no direito dele? E essa expressão, Sibeli, a maioria utiliza. Quando a gente pensa no senso comum... Surdinho, mudinho, né? Senso comum é utilizado dessa forma. Muitas pessoas, eu entendo que não sabem as novas expressões, né? Continuam com expressões que estavam em desuso, então não sabem, não é nem no sentido pejorativo. Outras já utilizam de má fé. Sim. Mas o correto... Pode falar, Cláudia. O correto é aprender as expressões. Com certeza. O correto é isso. Não, né? Eu queria falar também que dá para perceber quando a pessoa ela utiliza porque ela não tem conhecimento, né? E quando a pessoa utiliza pela má fé, né? A entonação que você coloca na sua voz, você acaba percebendo, né? A emoção, o sentimento também ali, então você percebe, né, essas duas diferenças, né?
Exatamente. Exatamente. Ocorrem isso. Por isso que eu falei que assim, as expressões são muito importantes, sobretudo para quem vivencia, Sim. né? E Então, para quem está ali inserido é muito importante, mas aquilo que eu carrego em relação a isso, o jeito, a forma que o corpo fala, isso é sim. muito mais significativo. E para fechar essa parte, né? Quando eu estou, né, na escola, pode-se usar, como você explicou, aluno especial, aluno com problema, aluno doente, aluno inclusive ou aluno deficiente. Nas escolas, normalmente, se diz a questão do aluno deficiente ou aluno inclusivo, né? O processo de inclusão, a palavra inclusão, ela é muito forte nas escolas. Então, é o que é mais utilizado. O aluno inclusão. Mas o aluno deficiente também pode ser utilizado. Só que o deficiente, ele tem que ser tem que ser percebido, na verdade, em que momento utilizamos a palavra. Sim. Para que também esse aluno não se sinta constrangido naquela situação, porque muitas vezes a pessoa com determinada deficiência, ela só quer ser ela. Com certeza. Né? Ela não quer saber de expressões, jargões, não. Ela quer ali ser o Vinícius, o Renato, a Bruna, ela só quer ser ela. Sim. Então, nas escolas, geralmente tem essa questão da inclusão muito mais forte, né? Respeitando documentos, né? Então, é muito importante, como a Sandra colocou aí, né? Chamar pelo nome. É isso mesmo. A gente Assim, que chama é pelo nome. né, básico, é o nome que todo mundo tem. João, Isso, Maria, Cláudia, Fernanda, é o nome. Simples. exatamente. Exatamente. E vamos lá para as expressões antigas que a gente utilizava, né? Que até eu aprendi com meus pais, aprendi com meus avós, que hoje, né, já está em desuso e que é uma forma de preconceito. Se você puder explicar cada uma, aí eu te agradeço. Dar um de João sem braço. Ah, João sem braço. Aquele que não se compromete muito, né? Aquele que se aproveita das situações. Mas é muito retardado ou é um deficiente mental? Aí entra naquela questão. É, depreciativo. Isso não quer dizer uma pessoa que tem algum comprometimento intelectual. Isso quer dizer o quê? Um xingamento. Sim. A desculpa do aleijado é muleta. Expressões utilizadas para dizer que as pessoas facilitam as coisas. Né? Quer dizer, será que uma pessoa que anda de muleta, ela anda porque ela quer? É visível. É visível. Uma pessoa que manca, uma pessoa que se esforça ali. Então, é correto dizer que ela está fazendo isso porque ela está afim? Porque ela não quer se esforçar? Mais perdido que cego em tiroteio. Ó, expressões que utilizamos em relação à deficiência visual. Depreciativa também. Mas caiu no senso comum. Sim. Nossa, nem parece ter deficiência. Isto geralmente, vem bem específico em pessoas que não demonstram deficiências físicas. Autismo é um dos casos. Passa despercebido. Né? Passa despercebido. Então, muitas vezes falamos isso. Nossa, mas ele nem parece. Quantas pessoas já chegaram em mim com crianças, trabalhando com as crianças e falaram isso? Para mim também. Tem que ter, quer dizer, deficiência tem que ter cara. Transtorno tem que ter cara. Ou tem que estar escrito, né? Na testinha. Sou TEA, sou autista.
né? Exatamente. Né? Tá surdo ou cego, mudo, infeliz. É. Olha quantas palavras utilizadas aí. Uhum. É. Ou De pessoas nessa, né? realmente. De pessoas que têm deficiências, né? Ou nessa também que o pessoal fala, sou cego, não quer sou cego, surdo e mudo. Não vi, não ouço e não falo, né? Uhum. Em vez de dizer, eu não quero me envolver, eu não Sim, quero que é a fazer forma parte correta. Uhum. da forma correta, exatamente. Não temos perna nem braço para isso. Olha, quanto a gente se distancia de uma realidade, pernas e braços, né? Quanto eu poderia fazer, mas que traz de forma depreciativa também. Sim. Eu não tenho condições para isso. Que mancada. Aí fala da questão do manco, né, que na história já era dito, né, das pessoas que tinham essa deficiência física. E hoje tomei autista, como a gente já ouviu do prefeito. Teve um comediante, né, um tempinho atrás, teve mais algumas pessoas que acabam utilizando esse termo, como você explicou, né? Hoje tomei autista. De forma, como eu disse várias vezes, depreciativa. Né? Por quê? Outros termos também que eu ouço bastante, fora da casinha. Ah, ele é Sim, autista? Ele fica fora da casinha. Aí eu fico me perguntando, e você fica dentro de qual casinha? Então a gente tem que ter muito cuidado nas colocações que fazemos, né? Muito cuidado. sim. E caso né, venha acontecer, né, de alguém utilizar essas expressões para os nossos filhos, para, né, os autistas, qual o procedimento que devemos ter perante a pessoa que utilizou? Sempre eu acredito que a reflexão é a melhor maneira. Né? Uhum. Acho que estamos em tempos de intolerância, Sibeli, e que não é importante nem significativo aumentarmos essas questões em relação a brigas, a disputas. Não, mas é uma reflexão. O que você quer dizer com isso? Ah, eu quero dizer que eu não tenho condições para tal coisa. Então vamos começar a usar esse termo? Não ter condições é melhor, porque uma pessoa que tem deficiência, muitas vezes em relação a um braço, uma perna, ela muitas vezes ela tem condição de ter boa vontade, de querer. Então vamos utilizar isso. Trazer essa pessoa para essa reflexão. Se uma pessoa vira para mim e fala, estou meio autista. O que é autismo? O que é ser autista? Ela vai te explicar. E aí você explica, olha, acho que está um pouco enganada. O autismo vai muito além. Então a conscientização é o melhor remédio. Sim, sim. No meu caso, né, no caso do Gabriel, que é autista, né, algumas pessoas, né, falam, nossa, mas ele não parece autista, né, ele não parece ter uma deficiência. Eu, particularmente, né, não fico chateada, né, como eu te falei, claro que a gente tem que perceber a entonação, a emoção. E na maioria das pessoas é por falta de conhecimento. Então, eu aproveito a oportunidade para orientar, para poder informar a pessoa, explicar que, né, o Gabriel não precisa estar carimbado ali na testa, né? Solteia, né? Ou vir Uhum. uma plaquinha, né? Que na próxima vez ela tome cuidado, faça uma reflexão, né, das palavras que possam ser utilizadas, né? Exato. E aqui tem algo que Exato. a Drica colocou, né, que eu concordo com ela, né? Dentre tantas maravilhas que pude aprender tendo um filho com autismo, a que mais aprecio é a mente literal, cada palavra com seu significado. Olha que bacana. Uhum.
E, Cláudia, então, afinal, como denominar uma pessoa com deficiência? Acho que o jeito mais simples possível, mencionando aquela deficiência, né? É uma pessoa com tal deficiente tal, né? Deficiente intelectual e tal. Se for mencionar em casos de uma discussão numa escola, no caso de necessidade para um convênio médico, dependendo da justificativa, usar o termo correto. Por que eu digo isso? Primeiro, que não caímos no risco de falar qualquer bobagem, né? De depreciar, de xingar. Segundo, porque falamos em garantia de direitos. Se você pegar os documentos vão estar escritos os direitos. E vão estar escritas as palavras corretas. Então, a gente precisa utilizar aquela deficiência de forma correta. Quanto mais simples, melhor é para o entendimento. Sim. E você gostaria de deixar mais um parecer sobre os jargões, as expressões, a forma como deve ser falado? Fica à vontade para finalizar. Eu acho que uma coisa que é muito importante, Sibeli, é tentar ouvir a pessoa que tem deficiência. Com certeza. Como que ela gostaria de ser chamada, né? Se ela tem essa condição de responder. Porque é importante a gente buscar esse processo de empatia, de se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Assim como você, quando vai abordar uma pessoa com uma deficiência visual, e você vai dar o braço, por exemplo, você tem que perguntar para ela, é necessário também, muitas vezes, ouvi-lo. Como que você prefere que eu te chame, né, em relação a isso, se for com a pessoa? Né? Quando eu tenho que me referir, eu sei que eu posso chamar você pelo nome, e isto é correto, eu quero te chamar pelo nome. Mas se eu precisar me expressar em relação a você, qual termo você acha melhor? E aí é uma coisa que é interessante isso, como que a pessoa se sente em relação àquela expressão. Né? E não é vergonhoso perguntar, você não estará ofendendo. Você estará ajudando. E até vou citar um exemplo, né? Eu sei que ela está aqui na live, não sei se ela ainda está. A Lidiane, a mãe da Micaela, no qual eu estou ajudando na campanha da arrecadação das tampinhas, né? Ela tem uma princesa linda, né? Amiga, que ela é surdo-cegueira, né? E aí, conversando com a Lidiane, né? Eu comentei, não, que a amiga, né, surdo-cegueira e tal. Ela falou, não acredito que você falou correto. Nossa, ela, né, vibrou no telefone, né? Mas por quê? Eu obter informações ali da deficiência dela e um modo correto de poder, né, me expressar, né? A forma correta de expressar sobre a deficiência da baixinha, né? Sim, muito bem. Muito bem. E assim, expressou errado, pede desculpa. Pede desculpa, se coloca. Ela está aqui, ó. Presente. Uma surdo-cega congênita. Deficiência múltipla. Fico emocionada porque a surdo-cegueira é desconhecida. A surdo-cegueira, ela é realmente ainda desconhecida, a gente tem muito que batalhar em cima disso. Eu conheço porque eu tenho amigas que trabalham com surdo-cegueira, é um trabalho fantástico, né? São pessoas assim que desenvolvem grandes talentos, pessoas surdo-cegueiras, e a gente precisa conhecer mesmo. Sim. E gostaria que você falasse do ciclo de palestras Autismo Digital. Perfeito, com o maior prazer, né? O ciclo de palestra digital é um projeto de um casal que está aqui conosco, nossos companheiros de trabalho, Júnior e Adriana, pais do Arthur, né? Um jovem autista, escritor, muito lindo, e junto da Cibele, da Sandra, que está aqui, de tantos outros nossos colegas, formar parceria
né, em trazer esse conteúdo, né, hoje de forma muito mais digital, devido a esse processo também de pandemia, né, mas esse conteúdo de qualidade em relação ao autismo, em relação às deficiências. E assim, faço um convite para quem quiser conhecer. Gente, nós temos palestras, nós temos material gravado, livros, né, que também são fabricados aí pelo Arthur, pela Sandra, né, por um material aí muito bacana, que pode ser muito útil para o seu filho. Se você é profissional e gostaria de conhecer esse material, vem conhecer. É só entrar em contato por aqui com umas de nós, com a Adriana que está aqui, né, Cibele? E vai ter acesso a material de verdade. Cláudia, novamente, muito obrigada. Você deu uma aula. Então, amigos, vocês souberam um pouquinho de cada jargão, de cada expressão, que não devemos mais usar, né, que já estão em desuso, que se acaso for falar é uma forma de preconceito. Tem dúvida? Pergunte, né? A melhor forma de aprender é perguntar. Você não estará ofendendo, você não estará xingando, pelo contrário, a gente que é mãe ou a gente que é deficiente, a gente faz questão, sim, de falar, de orientar, porque é uma forma de passar o conhecimento adiante. Isso mesmo. Eu super agradeço também a oportunidade. Acho que sempre que a gente puder estar falando mais desse processo de conscientização, isso é o ideal para que a gente viva num universo mais democrático, mais de aprendizagem. Então, eu super agradeço também. Grande comunicadora que está sempre aí em movimento, a Cibele, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima live. Gente, obrigado. Um beijo, Cláudia. Um beijo. Tchau, tchau.